Há palavras que parecem pequenas, mas carregam um peso capaz de alterar o rumo de uma vida inteira. São portas que se fecham sem barulho, janelas que se trancam sem que você perceba, caminhos que escurecem aos poucos até que tudo ao redor pareça estagnado. São Francisco de Assis dizia que a língua pode ferir mais que uma espada, mas também pode curar mais que um bálsamo. E é por isso que hoje você precisa entender como 4 palavras simples podem estar bloqueando bênçãos, relacionamentos, oportunidades e a própria ação de Deus na sua história. Porque aquilo que você repete se torna crença, aquilo que você acredita se torna comportamento, e aquilo que você vive passa a ser reflexo das portas que você mesmo mantém abertas ou fechadas. Talvez você não perceba, mas a vida começa a mudar quando você muda a forma de falar consigo mesmo. Há pessoas que acordam e já carregam consigo um pensamento derrotado, uma palavra pessimista, uma frase automática que elas mesmas não percebem. A alma escuta tudo o que você diz. E quando você repete algo negativo sem perceber, aquilo desce como semente para dentro do coração. São Francisco dizia que a boca fala o que a alma aceita, e quando a alma aceita aquilo que não vem de Deus, começa um bloqueio invisível, silencioso, mas devastador. A primeira palavra que fecha portas na vida de muitos é o nunca. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou mudar. Nada nunca dá certo para mim. Cada vez que essa palavra sai da sua boca, é como se você assinasse uma sentença. É como se você dissesse ao céu que não acredita que Deus pode fazer novo o que hoje está quebrado. São Francisco alertava que o desespero é uma sombra que se alimenta do ou nunca, porque quem crê que nunca vai vencer, realmente não vence. Não porque Deus não possa agir, mas porque a pessoa já desistiu antes de tentar. O ou nunca ou é uma porta fechada por dentro. Deus bate, mas você responde, não adianta, nunca vai mudar. E então, sem perceber, você mesmo se torna um obstáculo para aquilo que tanto pede em oração. A segunda palavra que destrói oportunidades é o sempre. Não o sempre o que promete fidelidade, mas o sempre o que cria condenações permanentes. Eu sempre estrago tudo. Eu sempre faço errado. Sempre me abandonam. Sempre me decepcionam. Esse tipo de o sempre o transforma um episódio em identidade. Uma dor em sentença. Uma fase em destino. São Francisco alertava que quem se enxerga como eternamente condenado ao sofrimento acaba vivendo como se a graça nunca pudesse alcançá-lo. É uma palavra que prende o coração em um ciclo repetitivo, onde nada do passado é deixado para trás e nada do futuro pode nascer. O sempre o é o barro sujo que impede a alma de andar. É como carregar nos ombros um peso que não pertence a você. A terceira palavra que bloqueia o agir de Deus é o culpa. Não a culpa saudável, que leva ao arrependimento e à mudança, mas a culpa que se transforma em identidade. Aquela que te diz, e a culpa é minha por tudo que deu errado. Eu sou o problema. Eu não mereço ser feliz. Essa culpa destrutiva não vem de Deus, vem do inimigo, que usa sua voz para te acusar, te diminuir e te fazer acreditar que você é indigno de perdão e de recomeço. São Francisco dizia que a alma que vive carregando culpa não consegue levantar os olhos para o céu. Ela vive arqueada, cansada, exausta, acreditando que Deus jamais poderia olhar com bondade para alguém tão falho. Mas isso é mentira. Deus não te condena ao peso eterno da culpa. Quem faz isso é sua própria voz, repetindo aquilo que não vem da verdade. E a quarta palavra que fecha portas é o tarde. Agora é tarde para mudar. Tarde para recomeçar. Tarde para amar de novo. Tarde para construir outra vida. Tarde para Deus me transformar. Essa é uma das palavras mais perigosas, porque ela mata possibilidades antes mesmo que elas nasçam. São Francisco dizia que enquanto houver vida, não existe o tarde ou para Deus. O tarde ou é uma ilusão criada pelo medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de se decepcionar. Mas perceba, quem teme tentar, já vive decepcionado. O tarde ou é a voz que faz você desistir exatamente no momento em que estava prestes a viver uma virada. É a palavra que sufoca milagres. Essas 4 palavras, nunca, sempre, culpa, tarde ou são pequenas, mas sombrias.
Elas se infiltram sem que você perceba e começam a moldar sua vida em silêncio. E talvez você esteja vivendo hoje exatamente o resultado delas. Talvez portas estejam fechadas não porque Deus não quer te abençoar, mas porque sua alma está trancada por dentro. São Francisco dizia que a maior prisão é aquela cujas chaves estão em nossas próprias mãos. E hoje você precisa devolver essas chaves ao lugar certo e nas mãos de Deus. Mas antes que algo mude externamente, é dentro de você que a transformação precisa começar. Porque enquanto sua boca proclamar derrota, sua mente se moldará pela derrota. Enquanto sua boca repetir condenação, suas emoções sentirão condenação. Enquanto sua boca reforçar limitações, seu espírito permanecerá limitado. Deus criou o mundo com palavras, e você molda seu mundo interior com as palavras que escolhe usar. O mal sabe disso, e por isso tenta destruir vidas pela fala. Não precisa ferir com uma espada, basta convencer você a falar contra si mesmo todos os dias. Agora imagine como sua história seria diferente se, ao invés de dizer o nunca, você dissesse o ainda não. Ao invés de o sempre, dissesse o dessa vez foi assim, mas posso aprender. Ao invés de o culpa, dissesse eu sou humano, posso me arrepender e recomeçar. Ao invés de o tarde, dissesse o Deus age no tempo certo. São Francisco acreditava profundamente no poder das pequenas mudanças. Ele dizia que a conversão da alma começa pela conversão da linguagem. Você muda a fala muda o pensamento muda o comportamento muda o destino. E assim a graça encontra espaço para agir. Talvez você tenha passado anos ouvindo palavras de destruição e acabou repetindo essas palavras sem perceber. Talvez alguém te disse que você nunca seria capaz se você acreditou. Que você sempre falharia se você aceitou. Que tudo era sua culpa se você carregou. Que era tarde demais se você paralisou. Mas hoje você precisa entender que essas palavras não definem sua vida. Deus não age através do ou nunca, do ou sempre, da ou culpa ou do ou tarde. Deus age através do possível, do perdão, do recomeço e da esperança. A vida muda quando você muda as palavras com as quais fala sobre si mesmo. Agora, respire fundo e observe sua própria história. Veja em quais momentos essas 4 palavras se infiltraram. Perceba onde elas criaram medo, onde criaram desistência, onde criaram culpa, onde criaram atraso. Traga tudo isso à luz. Porque nada pode ser curado enquanto permanece escondido dentro de você. O ChatGPT disse. Quando você começa a perceber o impacto dessas palavras na sua vida, algo dentro de você desperta. Como se uma névoa que sempre esteve ali começasse a se dissipar. São Francisco dizia que a clareza espiritual é um dom que nasce quando a alma finalmente para de repetir aquilo que a destrói. E é por isso que agora você talvez esteja sentindo um incômodo, como se estivesse enxergando pela primeira vez padrões que te acompanharam por anos. A mudança começa exatamente assim, e no momento em que você reconhece a raiz do que te prende. Pense no ou nunca. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar porque acreditava que nunca seria capaz? Quantos caminhos deixou de trilhar porque alguém, lá atrás, te convenceu de que você não tinha valor suficiente? Quantas oportunidades você recusou porque já estava derrotado por dentro? O ou nunca não é apenas uma palavra, se é uma moldura colocada ao redor de toda a sua vida, limitando tudo que poderia florescer. São Francisco dizia que o medo é o maior ladrão das promessas de Deus, e o ou nunca é uma das vozes mais obedientes desse medo. Quando você diz o nunca, você está dizendo ao céu que não acredita que Deus pode transformar aquilo que hoje parece impossível. Agora pense no ou sempre. Talvez você tenha sido ferido tantas vezes que acredita que sempre será assim. Talvez conviva com pessoas que repetem as mesmas atitudes dolorosas e você aprendeu a esperar o pior como algo natural. Talvez você tenha cometido erros no passado e acredita que sempre será marcado por eles. Mas São Francisco dizia que Deus não mede a alma pelo que ela já fez, mas pelo que ela pode se tornar. O sempre é a prisão dos que não compreendem o poder da graça. Você não é o que fez. Você não é o que sofreu. Você não é o que disseram.
Você é aquilo que Deus está formando dentro de você, se isso é muito maior do que qualquer passado. A palavra culpa, quando usada como chicote, corrói lentamente a identidade. É aquela voz interna que repete que você não é digno, não é suficiente, não merece amor, não merece paz, não merece reconstrução. Mas São Francisco dizia que a culpa que destrói não vem do céu. A culpa verdadeira leva ao arrependimento, ao alívio, ao recomeço. A culpa falsa leva ao medo, à paralisia, ao autoabandono. Talvez você esteja carregando culpas que não são suas. Culpa por não atender expectativas impossíveis. Culpa por não ter salvado quem não queria ser salvo. Culpa por falhas que pertencem ao outro. Culpa por não ser perfeito. Mas Deus não te chama para viver inclinado pelo peso da condenação. Ele te chama para caminhar erguido pela graça do perdão. E então vem o tarde. Essa palavra que parece tão inocente, mas é uma das maiores armas do desânimo. Quantas vezes você disse a si mesmo que era tarde demais para mudar de vida? Quantas vezes achou tarde demais para amar, para voltar a sonhar, para reconstruir sua fé, para buscar novas oportunidades, para começar algo que sempre desejou? São Francisco acreditava que enquanto houver um suspiro, Deus pode transformar tudo. O tardio é uma mentira porque Deus não trabalha com relógios humanos. Às vezes, aquilo que você chama de atraso é na verdade proteção. Aquilo que você chama de demora é preparo. Aquilo que você chama de fracasso é reorientação. Nada está tarde demais enquanto Deus estiver chamando você pelo nome. Essas 4 palavras podem ter construído muros dentro de você. Muros de medo, de insegurança, de desânimo, de autossabotagem. E talvez você tenha vivido anos sem perceber que era você mesmo quem reforçava esses muros diariamente. Não por maldade, mas por costume. Porque ninguém te ensinou que a alma escuta tudo o que você diz. São Francisco dizia que a língua é a pena que escreve no livro do coração, e você precisa escolher que história deseja escrever. Agora imagine sua vida sem essas palavras. Imagine acordar e não dizer mais ou nunca, mas eu posso tentar. Não dizer mais ou sempre, mas eu estou aprendendo. Não dizer mais ou culpa, mas eu sou humano e posso recomeçar. Não dizer mais ou tarde, mas o Deus está comigo agora. Essas mudanças simples são como abrir janelas em uma casa escura. A luz entra, devagar, mas entra. E quando a luz entra, você começa a enxergar caminhos que antes pareciam fechados. Talvez você esteja percebendo agora que muitas portas não foram trancadas por falta de oportunidade, mas por falta de permissão interna. É difícil admitir, mas necessário, às vezes é você quem impede Deus de agir porque suas palavras dizem o contrário do que seu coração deseja. São Francisco ensinava que Deus respeita a liberdade humana. Ele não invade. Ele não força. Ele espera que você abra espaço, mesmo que seja um espaço pequeno, uma fresta, um gesto de confiança. As palavras que você escolhe são parte dessa abertura. E, quando você muda as palavras, as portas começam a responder. Portas internas, portas emocionais, portas espirituais, portas de destino. Você passa a perceber que as coisas fluem com mais naturalidade. O que antes parecia pesado passa a ser possível. O que antes te travava passa a ser apenas um passo. Há uma libertação silenciosa que acontece quando você decide parar de amaldiçoar a própria vida com palavras negativas e começa a abençoá-la com fé, humildade e coragem. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando como mudar algo tão automático. Como transformar palavras que já se tornaram hábito? São Francisco dizia que a mudança começa pela consciência. Você precisa vigiar o que diz, observar o que repete, reconhecer o que te fere. Depois, precisa substituir. Não basta calar o nunca, ou é preciso trocá-lo pelo ou vou tentar. Não basta silenciar o sempre o condenado, se é preciso abrir espaço para o estou crescendo. Não basta abandonar a culpa, ou é preciso acolher o perdão. Não basta rejeitar o tarde, ou é preciso confiar no tempo de Deus. Cada substituição é um tijolo retirado das paredes que te sufocam. Cada nova palavra é um passo para fora da prisão emocional onde você viveu tanto tempo.
E quando você menos esperar, perceberá que está respirando de novo. Que está acreditando de novo. Que está reconstruindo aquilo que achou que estava perdido. E agora, que você já identificou essas 4 palavras que silenciosamente fecham portas na sua vida, é hora de compreender como transformar tudo isso em força espiritual, clareza emocional e direção divina. São Francisco de Assis ensinava que aquilo que aprisiona a boca acaba aprisionando o espírito, mas aquilo que liberta a fala abre caminho para a graça agir. É por isso que este momento é tão importante e porque a mudança não começa lá fora, começa aqui, dentro de você, na forma como você decide falar sobre si mesmo, sobre sua história e sobre o que acredita que Deus pode fazer. Fechar portas com palavras negativas é algo que muitas vezes nasce do medo. Medo de tentar e falhar. Medo de confiar e se machucar. Medo de abrir o coração e ser rejeitado. Medo de acreditar e se decepcionar. Mas São Francisco dizia que o medo é um ladrão que rouba o presente, paralisa o futuro e distorce o passado. E nada fortalece mais o medo do que a repetição dessas 4 palavras destrutivas. Elas se tornam como correntes invisíveis que prendem seu espírito em um lugar de estagnação. Mas Deus não te criou para estagnar, se Ele te criou para caminhar, crescer, florescer, servir, amar e brilhar. Agora você precisa aprender a substituir essas palavras. E não apenas substituí-las, você precisa sentir a mudança dentro de você. Porque as palavras têm vibração, têm energia, têm impacto real na alma. Quando você diz o nunca, seu corpo reage com desânimo. Quando você diz o sempre, sua mente responde com derrota. Quando você diz o culpa, seu coração se fecha. Quando você diz o tarde, seu espírito se encolhe. Mas quando você muda essas palavras, o efeito é imediato. O corpo relaxa. A mente se abre. O coração se expande. O espírito se ergue. São Francisco dizia que a pureza da alma começa pela pureza da palavra. Troque o nunca ou por o talvez seja possível. Troque o sempre ou por o está é apenas uma fase. Troque o culpa ou por o estou aprendendo. Troque o tarde ou por o Deus está comigo agora. Quando você fala assim, não está apenas repetindo frases bonitas. Está criando espaço dentro de você para que Deus transforme aquilo que antes estava bloqueado. Você está saindo do desespero e entrando no terreno fértil da esperança. E aqui está algo profundo, quando você muda sua fala, você muda sua postura. Você deixa de viver como vítima das circunstâncias e passa a viver como alguém que coopera com Deus na construção da própria história. São Francisco dizia que Deus escreve certo, mas muitas vezes nós apagamos as linhas com palavras tortas. Hoje, você está aprendendo a não apagar mais. A não desfazer com sua boca aquilo que Deus tenta construir com suas mãos. Mas existe um ponto ainda mais importante: as palavras não afetam apenas seu interior, elas afetam seu relacionamento com o céu. Quando você diz o nunca, está dizendo a Deus que Ele não é capaz. Quando você diz o sempre ou de forma condenatória, está dizendo que a graça não pode te transformar. Quando você diz o culpa como sentença, está rejeitando o perdão que Cristo conquistou por você. Quando você diz o tarde, está desacreditando do tempo perfeito de Deus. E isso fecha portas espirituais. Não porque Deus não queira abri-las, mas porque você está ocupando o espaço onde deveria haver fé. São Francisco dizia que Deus não invade, Ele espera ser convidado. E suas palavras são convites ou barreiras. Você precisa escolher quais delas deseja oferecer ao céu. Agora, respire fundo. Coloque a mão no peito por um instante. Sinta seu próprio coração batendo. Isso é prova de que ainda há tempo. Ainda há propósito. Ainda há promessa. Ainda há caminhos que você nem imagina. Nada está perdido. Nada está tarde demais. Nada é impossível para Deus. E nenhuma dessas 4 palavras tem poder para derrotar alguém que decide se reerguer. Por isso, a partir de hoje, você precisa vigiar sua fala. E quando uma dessas palavras tentar escapar, pare. Respire. E escolha outra. Com o tempo, isso deixará de ser esforço e se tornará natureza. Sua alma vai reaprender a falar a língua da esperança.
E quando isso acontecer, portas começarão a se abrir. Portas que antes estavam trancadas por dentro. Portas de relacionamento, de trabalho, de cura interior, de reconciliação, de oportunidades. Portas espirituais que você nem sabia que existiam. Porque Deus age onde há fé, e a fé começa com a palavra. E agora, se essa mensagem está falando com você, se tocou em feridas antigas, se abriu seus olhos para padrões que você nunca percebeu, então leve estas palavras no coração: você não é vítima das suas frases antigas. A partir de hoje, você é autor das novas. Você pode reescrever a história que conta sobre si mesmo. E quando você muda o que diz, Deus muda o que você vive. Se esta mensagem fez sentido para você, eu te convido agora a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal para que possamos crescer espiritualmente juntos. Deixe seu like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar a outras pessoas que também precisam ouvir isso. E escreva nos comentários qual das 4 palavras você mais percebeu em sua vida. Sua partilha pode iluminar a caminhada de alguém que está passando pela mesma luta. Que São Francisco de Assis interceda por você. Que Deus abra as portas que você não conseguia abrir. E que, a partir de hoje, sua boca seja instrumento de vida, não de destruição. Você não está sozinho. Você está caminhando para a luz.